Alô, lotequeiros de plantão, vamos para os meus palpites para a loteca concurso 1159, que vem acumulada R$ 800.000, para 14 acertos. Um grande clássico no primeiro jogo mundial entre Itália e França. 6 títulos de Copa do Mundo em campo. A tetracampeã Itália enfrenta a bicampeã França. Lembrando que é meu segundo palpite esta semana, depois dos jogos do meio de semana. Hoje é quinta-feira. A Itália hoje venceu a Bélgica por 1-0 fora de casa, enquanto a França empatou 0-0 em casa contra Israel. Pelo momento, pessoal, vemos aqui que a Itália é favorita para esse jogo. Lembrando que as equipes se enfrentaram dia 6 de setembro de 2024, este ano, e a Itália venceu em Paris a França por 3-1. Então eu chego à conclusão que a Itália que é favorita e vou de coluna 1 no jogo 1. Jogo 2, Novo Horizontino e Paysandu. Jogo pelo Campeonato Brasileiro Série B. A equipe do Novo Horizontino é favorito para esse jogo. Vem muito bem. Tropeçou no último jogo contra o Operário, mas a equipe está muito próxima do acesso. Está no G4 do Campeonato Brasileiro, muito próximo mesmo do acesso. Vem de derrota, né, como eu disse, enquanto o Paysandu vem de vitória fora de casa contra a Ponte Preta por 2-1. E venceu também o Brusque por 1-0. Vem de 2 vitórias. A equipe já não corre mais risco de rebaixamento. O Paysandu joga para cumprir tabela. Enquanto o Novo Horizontino precisa da vitória, vou de coluna 1 no jogo 2, acreditando que o Novo Horizontino vence essa partida para conseguir seu acesso. Jogo 3 é o único jogo pelo Campeonato Brasileiro da Série A. É um jogo atrasado entre Atlético Paranaense e Atlético Mineiro. O Atlético Paranaense precisa desta vitória. A equipe está na zona de rebaixamento. Precisa bem mais da vitória do que o Galo. O Galo praticamente no Campeonato Brasileiro está cumprindo tabela. Precisa só mais de uma vitória para se garantir matematicamente. Eu acho que o Galo está o foco mais na final da Libertadores. Eu vou usar um duplo por precaução, pois o Atlético Paranaense tem tropeçado bastante. A equipe não está bem. O mais forte dela era o seu mando de campo. Esse ano a equipe perdeu muitos jogos jogando em casa. Eu vou de coluna 1 e coluna do meio no jogo 3. Jogo 4, Amazonas e Goiás. Duas equipes que estão bem na Série B. O Amazonas matematicamente não tem mais chance de acesso contra o Goiás, que ainda tem. A equipe do Goiás vem de 5 vitórias consecutivas. Impressionante o desempenho. E precisa vencer para continuar viva. O Goiás vivo na luta pelo acesso. Tem chances matemáticas ainda. A equipe vem de 5 vitórias contra o Amazonas, que é uma equipe perigosa. Nos últimos 5 jogos em casa venceu 4. Perdeu apenas para o Botafogo de Ribeirão Preto. Eu acredito muito aqui na força do Goiás. Vou usar um duplo por precaução aqui. Vou de empate e Goiás no jogo 4. Jogo 5. Albânia e República Tcheca. Equipes que estão no grupo B da Liga das Nações. A República Tcheca tem 7 pontos e a Albânia 6. Essas equipes se enfrentaram recentemente e a Albânia perdeu por 2-0 para a República Tcheca lá, né, jogando fora. Eu aqui vou de empate seco nesse jogo. Acredito no empate seco, vou seguir minha intuição, pessoal. Vocês sigam a intuição de vocês. Eu vou de empate nesse jogo aqui. E jogo 6, também pelas Liga das Nações, entre Holanda e Hungria. A Holanda é favorita nesse jogo, franca favorita. A Hungria melhorou nos últimos tempos. É uma equipe boa, mas que não tem conseguido bons resultados. Nos últimos 5 jogos perdeu 3, ganhou 2, mas contra a Holanda eu não vejo chances aqui para a Hungria. Vou de Holanda na coluna 1, jogo 6. Jogo 7, Vila Nova de Goiás e Ituano. Jogo pela Série B também. O Vila Nova matematicamente tem chances remotas, mas praticamente não tem mais, mas é forte. O Ituano rebaixado já,
Eu vou de coluna 1 no jogo 7, pelo histórico aqui, o Ituano nos últimos 5 jogos perdeu 4, jogando fora de casa. Então aqui não tem como acreditar em outro resultado, não seja a vitória do Vila Nova. Jogo 8, Ponte Preta e Sport. Aqui é um jogo decisivo para as duas equipes. O empate não interessa para nenhuma das duas equipes. O Sport precisa voltar a vencer. A equipe saiu do G4 após ter empatado com a Chapecoense em casa. Tirou muito lotequeiro, por isso que acumulou também. Ninguém acertou nem os 13 nessa rodada passada, foi terrível. Eu vou abrir um duplo aqui. Vou de Ponte Preta e Sport, coluna 1 e coluna 2 nesse jogo. O empate não interessa a nenhuma das duas equipes. Aqui, o jogo 9, Brusque e Guarani. Jogo já de duas equipes rebaixadas para a Série C do ano que vem. É um jogo pela Série B. O Guarani é o lanterna e o Brusque penúltimo. Eu vou de empate seco nesse jogo, acreditando que aqui ninguém tem mais pretensão a nada. Já estão rebaixados, vai ser como um amistoso, empate no jogo 9. Jogo 10, Santos e CRB. É o jogo festivo para o Santos, que a equipe já conseguiu o acesso. Se vencer, se consagrará campeão da Série B de forma antecipada. E eu vou de Santos na coluna 1. O CRB luta para não cair. Eu não acredito que o CRB vai tirar ponto do Santos, não. Eu acredito na vitória do Santos. O Santos vem de 4 vitórias seguidas, venceu adversários fortíssimos. Venceu o Operário, o Mirassol, Ceará e Vila Nova, equipes que estão brigando pelo acesso. O Santos vem de 4 vitórias seguidas em casa. E é Santos, coluna 1, jogo 10. Jogo 11, Chapecoense e Coritiba. A Chape ainda precisa pontuar para se garantir na Série B, não correr risco de rebaixamento. Contra o Coritiba, que só cumpre tabela, nem tem chance mais de acesso e não cai. Eu vou usar um duplo aqui, é um jogo perigoso. O Coritiba vai querer honrar a camisa e não perder jogo. Vou de Chape e empate. Jogo 11, Inglaterra e Irlanda. A Inglaterra é favoritaça nesse jogo. E é nela que eu vou, na coluna 1, no jogo 12. A Inglaterra que venceu a Irlanda por 2-0 lá. E agora joga em casa, vai confirmar, na minha opinião, jogo coluna 1 no jogo 12. Jogo 13, Áustria, que vem muito bem, obrigado. Equipe fortíssima. Vem de 2 goleadas em casa, 4-0 no Cazaquistão, 5-1 na Noruega, contra uma Eslovênia fraca, equipe que não vence. Venceu ontem um jogo só, mas vinha de 4 jogos sem vitória. Venceu a fraca equipe do Cazaquistão, que sofreu uma goleada por 4-0 para a Áustria. Áustria favorita, coluna 1 no jogo 13. Jogo 14, vou usar meu último duplo, mas aqui temos o favoritismo da Grécia, muito forte a Grécia, vem de 3 vitórias consecutivas fora de casa, perdeu hoje para a Inglaterra, mas a Inglaterra é muito forte, mas a Grécia vem muito bem contra uma Finlândia que vem de 4 derrotas consecutivas, a Finlândia. E aqui não dá para acreditar em outro resultado que não seja a vitória da Grécia. Mas, por precaução, vamos tentar buscar essa surpresa aqui. Vamos de empate e Grécia na coluna 2. São esses os meus palpites para esse concurso. Pessoal, usem a intuição de vocês. Aqui são apenas dicas, né? Mas a intuição de cada um vale muito. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixem seu like, compartilhe o vídeo e ative o sininho das notificações. Obrigado a todos e rumo aos 14 pontos. Não desistiremos, jamais.